aulas aqui pelo Swiss Park, Estúdios Ridger. E hoje, gente, tenho dois convidados para lá de especial. É o casal Reis por aqui. Tudo bem, casal Reis? Tudo bem. Tudo bem, é um prazer. Que delícia receber vocês aqui, gente. Que bom. Obrigada por aceitarem o convite. E a gente vai falar hoje sobre casamento, gente. Vamos falar sobre casamento. Nós estamos aqui com duas pessoas cristãs, casadas há quantos anos? Na verdade, casadas 25 anos. 25 27 anos juntos. 27 anos juntos. É Sim. tempo, hein? Bastante tempo. Que bacana. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da vida desse casal, né? Da família desse casal e os exemplos aí que a gente tem dentro da Bíblia, né? Vocês Sim. seguem a Bíblia. Claro, com certeza. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, se apresenta, senhor Reis. Vamos lá, pastor Reis. Pastor Reis. Meu nome é Moacir, tenho 45 anos, sou pastor da Comunidade Evangélica de Jesus há 10 anos Que e bacana. sou empresário. De que ramo? Informática, há Informática. 18 anos. Conserta computadores, Computador, notebook. presta serviço de manutenção, tudo isso? Sim, sim. Que bacana. E é pastor. E é pastor. E é pastor. Então aí cai por terra tudo que o povo fala, a gente já vai entrar nisso aí, né? Vamos lá, Kelly Reis, se Isso. apresenta pra gente. Meu nome é Kelly, eu tenho 43 anos, sou casada com o Moacir, né, há 25 anos. E sou mãe do Henrique, do Kaique e da Malu. Tenho um filho de 23 anos, um de 17 e uma de 4 anos. Que escadinha boa. E todo mundo ainda pergunta se é com... é o mesmo marido, é o mesmo pai? É, sim. Então, a gente também, né, a gente vê que é uma família funcional, né? Eu tenho orgulho de dizer isso. Que bacana. Vamos falar um pouquinho desse lado que todo mundo julga muito. Pastor tem muito julgamento, né, o Com pastor certeza. Reis? Com certeza. Tem muita gente que fala, é porque o pastor pega dinheiro da igreja, pastor não sei... Sim, sim. E como que funciona lá? Tô sabendo que você não trabalha só na igreja, o seu dinheiro vem de outro lugar. Sim, na verdade eu trabalho no ramo de informática já tem 18 anos, né? E eu abri mão na questão salarial do ministério para continuar trabalhando e servir a Deus com os meus próprios recursos. Essa que é a verdade. Que é Eu raríssimo invisto, hoje em dia, né? O desejo do meu coração é sempre investir na obra, não tirar dela. Que bacana. A gente vê poucas iniciativas como a sua. É, Infelizmente. infelizmente. Nos tempos de hoje, o que está valendo mais é a aparência, o que está valendo mais é parede de ouro e tudo mais, né? É A verdade. gente tem que prezar pelas vidas, pelas famílias, pela união das famílias, que a gente vê em alta destruição atualmente, né? Com certeza. Infelizmente, a família está se desconstruindo de uma forma tão triste, né? A gente vê a degradação da família acontecendo nos tempos de hoje de uma forma bem triste. Não tem mais respeito pelo pai, pela mãe, pelos avós, responde, bate, mata, né? A esposa. Hoje o nível, a quantidade de feminicídio hoje, principalmente pós-pandemia, é um negócio alarmante, Sim. né? E tá acontecendo também, tinha que ter lei João da Penha também, tem homem apanhando. Com certeza. É verdade. Tem homem Isso. apanhando em casa, tem homem sendo morto em casa, e a gente teve uma notícia bem pesada que aconteceu aqui na região. A gente já sabe disso, né, do rapaz que enterrou a mulher, matou e Sim. enterrou. Então, é assim, os crimes, eles estão cada vez mais sórdidos, e ele disse que fez por puro prazer, Nossa. né? Então, eu acho que para você sentir prazer em fazer um ato desse, você tem que estar bem louco, É verdade. né? E bem sem Deus no coração, Eu ia falar isso agora. não é verdade? Sem Deus. Sem Deus no coração, que é o que está faltando hoje na família. Pastor, eu acho que vocês fizeram um resuminho aí de vocês, né? E eu acho que dá pra gente entrar nessa conversa agora. Claro. Como funciona a base cristã na Bíblia, segundo a Bíblia? Base da família cristã. Na verdade, olhando para a Bíblia, né, o Senhor ele instituiu a família. Quando o Senhor fez todas as coisas, ele viu que era bom tudo que ele fez. Porém, faltava algo. E a Bíblia vai dizer que ele vai criar o homem.
Uhum. E num determinado momento ele olha para aquele homem e ele fala... Biblicamente era só Adão, Só Adão. no princípio. Sim. E ele olha para aquele homem e ele diz que não é bom que o homem ande só. Aí criou essas maravilhas. Aí criou né, as Kelly? maravilhas. Eu, nossa. Criou as mulheres. Sim. Então o Senhor, ele faz o primeiro casamento. Né? Assim eu vejo o primeiro casamento e ali é instituída a família. Uhum. Mas como a Bíblia nos fala, né, o pecado ele foi gerado já lá no início. E por isso hoje nós vemos a degradação da família, porque foi gerado o pecado. E hoje, por causa do pecado, tantas coisas têm acontecido. Mediante o que você até falou, né, da violência, de tantas coisas que acontecem nos dias atuais. Mas o desejo do coração de Deus sempre foi que a família fosse uma família sólida. Uma família realmente que vivesse os princípios a qual ele estabeleceu. Uhum. Até porque o Senhor, ele ia até o Éden a todo final de tarde, toda viração, né, do dia. E eu tenho certeza que nesse período que o Senhor ia até ali, o Senhor dava muitas instruções, né? E sempre coube ao homem fazer as suas escolhas. Então o desejo do coração de Deus sempre foi que a família fosse uma família estruturada, para que toda a humanidade fosse dar seguimento a ela, né? Estruturada, mas infelizmente não é o que acontece nos Já dias começou atuais. isso lá no Já comecinho, no você me início de corrija. tudo. A consequência do pecado é a morte, segundo a Bíblia, né? Sim. Sim. E começou da seguinte forma. Primeiro o pecado da Eva. O pecado da Eva. Isso, Da Eva. isso. E aí, depois disso, Abel matou Matou o seu irmão, Caim. Caim. Infelizmente, a gente vê que mediante a uma escolha, né? Que Uma é, escolha que errada. uma escolha errada, Influenciada. influenciada, veio acarretar muitas consequências. Né? E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Se você olhar na Bíblia lá atrás, essa mesma história de Adão e Sim. Eva se repete no nosso dia a dia. Sim. Começa como? Você tem o casal, feliz, casaram, Sim. tá tudo bem. Uhum. Aí sempre aparece uma bonitona, né, Kelly? Vai aparecer uma gostosona lá, vai aparecer um bonitão lá no meio do casamento, no meio do Sim. casal, para tentar separar. Aí cabe o quê? Cabe ao homem e à mulher respeitar o matrimônio, Sim. né? Entender o que é o casamento, os princípios de Deus, que aquilo foi ungido por Deus, por isso que tem o casamento. Todo mundo fala, vou casar na praia, vou casar não sei aonde. Por isso que é indicado que se case, não que Deus não esteja lá, Uhum. né? Porque Deus está em todo lugar. Sim. Que se case na igreja. Sim, sim, sim. Por qual motivo, pastor? Então, na verdade, assim, a igreja, ela foi instituída por Deus. É o lugar onde nós temos comunhão para com os irmãos, né? E o Senhor, quando ele entregou para Pedro, né, a autoridade sobre a igreja, ele estava instituindo algo que era, primeiramente, aconteceu no coração dele. Então, você imagina que hoje as pessoas, elas fazem as suas escolhas. Então elas, como você disse, querem casar na praia, querem casar... Por quê? Porque as pessoas estão mais ligadas às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Então, por diversas vezes, nós vemos as pessoas fazendo as suas escolhas novamente. Não é verdade? Então, a história ela só se repete. A história ela só se repete. Então, a Eva fez a escolha de comer o fruto. Se lascou. E hoje as pessoas fazem a escolha, né, de casar às vezes de qualquer jeito, e por isso muitos casamentos não têm nada devida certo. importância Não dá- ao casamento. Sim, O casamento não é só a festa, Sim. né? As pessoas Não. estão focando na festa. Sim. Vamos gastar 200 mil reais na festa do Sim. casamento. Minha festa tem que ser um acontecimento e tudo mais. Quando, na verdade, a real importância era o casamento perante a Deus. sim, O que vai acontecer no casamento perante a Deus após aquela festa, né? Que é a consagração que se obtém dentro da igreja por ser um local sagrado, é isso? Sim, na verdade eu até fiz um casamento há 3 semanas atrás. Uhum. E algo me chamou muita atenção. Porque eram 2 jovens, e o rapaz, quando ele se casou, a primeira coisa que ele colocou para divulgar, ele disse casado para a glória de Deus.
E ele entendeu isso, Que porque lindo. a Bíblia diz assim, seja comendo ou seja bebendo, faça tudo para a glória de Deus. Então ele não estava casando para ser feliz, ele não estava casando para o seu próprio benefício, mas ele estava ali instituindo algo e dizendo, estou fazendo isso para a glória de Deus. Então foi lindo o casamento desses jovens, porque realmente eles entenderam o propósito. Que bacana. Agora vamos para Kelly. Kelly Reis. Sim. Em primeiro lugar, adoro você. Eu também adoro Fico você. muito feliz em vocês bom. terem aceitado. A Kelly é uma grande amiga minha, que eu tenho aqui no meu coração, pastor Sim. também. Estiveram comigo em alguns momentos meio complicados na minha vida, sempre me apoiando e sempre juntos, que é mais importante, né? Isso. Kelly, fala pra mim, qual que é a diferença de se casar virgem ou não? Na verdade, eu vejo que hoje isso foi banalizado, né? Uhum. Nos dias de hoje. Mas antigamente, né? Como diz a Bíblia, no princípio não era assim. Eu sempre falo isso. No princípio não era assim. As pessoas se guardavam, né? O casamento judeu, se a gente olhar na Bíblia, ele é bem diferente do que o nosso casamento aqui, né? Eles já se consideram casados no noivado. Tanto é que a gente vai ver Maria e José. Eles falam, né? Maria, ela tava separada, guardada para José quando ela engravidou. Eles falavam né, prometidos, né? Tava ali. E então, ali, ele já poderia. A carta de divórcio já poderia ter dado ali. Ele poderia falar: olha, ela está grávida, não sou eu o pai, ela me traiu. Mediante uma traição no noivado, eles já podem pedir carta de divórcio. Olha só. Por quê? Porque a infidelidade no casamento se dava através, né? Quando tinha um ato ilícito, né? Fora do casamento, né? Colocar outra pessoa no meio do casamento. Então, assim, hoje a gente vê que a virgindade, ela foi banalizada, não se guardam mais, né? Acham que é tudo normal, vamos experimentar aqui, vamos fazer isso, né? No meu tempo de escola, uma menina com 15, 16 anos virgem, ela era taxada como A quadrada, então eu vejo assim que a influência ela, né, de outros, das amizades, ela acaba forçando o adolescente a começar uma vida sexual muito cedo. Muito cedo. E aí, assim, ninguém segue mais esses princípios bíblicos, né? Não tem mais Mas a gente vê isso com as crianças, né? Sim. As crianças aí estão dançando, eu não vou citar nomes, para não ser processada, que eu não tenho esse capital de investimento. Sim. Mas a gente vê aí cantoras que fazem eventos assim, com a roupinha minúscula, fazendo dança sensualizando para crianças. Está aberto o show dela para crianças, dessas cantoras. Tinha uma MC, né, que eu também não vou citar o nome, Nem mas precisa. assim, os vídeos, eu fiquei horrorizado. Ela ensinando. E para criança. E hoje, todo mundo acha normal. O celular... As crianças têm esse acesso. Tem esse acesso e facilitou muita coisa, né? Até mesmo a pornografia, Vanessa. Eu acho que hoje ficou muito mais fácil, né? Antigamente, um adolescente, ele tinha que ir na banca de jornal comprar uma revista, né? Para ver em casa escondido dos pais. Hoje você pega o celular, entra no teu quarto, tranca a porta, tá ali, muito fácil. Então, assim, e começa cada vez mais cedo. Uhum. E aí, então, assim... E não tem idade, às vezes uma criança de 4 anos tá passando o canal, opa, olha o que tem lá, né? O que é aquilo? Então, né? Porque tá fazendo aquilo, às vezes ele não sabe o que é aquilo. Ele repete o mesmo ato, às vezes com uma coleguinha, sem saber o que ele está fazendo. Eles nem sabem o que está fazendo. Tanto é que uma criança, quando ela é abusada, né? O relato é que eu achava que isso era normal. Uhum. Eu achava que era normal. Tipo assim, não tem maldade. E a criança, essas cantoras de hoje que... as músicas, né? Nem sei se pode ser chamado tanto de música, né? Música nós não temos mais, infelizmente. Não, é triste, né? E as crianças, elas olham aquilo musical. Como... igual você falou, as crianças, elas repetem.
o que um adulto faz. E elas têm aquilo como realmente um ídolo, como alguém, não vê maldade, né? Porque elas são inocentes, né? Então, acaba começando muito cedo, depois, lógico, quando começa a entender, né, o que se passa, o que realmente está falando naquela música, já é tarde demais. Sim. Já influenciou demais a vida daquelas crianças, né? A gente toma muito cuidado. A gente tem uma menina de 4 anos, né? E eu ensino o tempo todo para ela. Redobrado. Sim. Esses dias ela me perguntou por que essas mulheres, a televisão estava ligada, por que essas mulheres rebolam? Aí, ou por que ela usa roupa assim? Aí o questionamento que eu faço, né, em casa é, a mamãe faz isso? Ela falou, não. Eu falei, porque é feio. Porque tem que começar de casa. E para criança basta uma resposta sim. Você não precisa entrar em detalhes, explicar o que é sexo, porque estão fazendo muito isso, né? E ainda existe, né? Sim. A gente já sabe daquela cartilha. E né? existe, né? Ela tá aí. Existe. Muitas pessoas acreditavam que ela não viria, né? Não chegaria, Ah, não, imagina, não chegará a esse ponto, né? A gente imagina, isso aí é coisa lá na frente, não é agora, mas foi muito, muito rápido, né? Então, a gente tem que cuidar dos nossos filhos dentro da nossa casa, sabe? É lá na mesa, sabe, Vanessa? Aqui, ó, sentados na mesa, é onde a gente pode olhar para os olhos dos nossos filhos e falar, tá acontecendo algo? Tá acontecendo algo para a gente não perder nossos filhos, nossas crianças dentro da nossa própria casa. É isso que está acontecendo hoje. A gente acaba perdendo nossos filhos, porque assim, eu falo que eles dão sinais que tem alguma coisa de errado. Não é verdade? Sim. Que estão fazendo algo de errado, que estão com algum problema. E se você está ali tete a tete, olhando nos olhos do seu filho, você vai ver que tem alguma coisa diferente. E você ser uma mãe presente, eu trabalho fora, eu sou a esposa de pastor, nós temos os nossos compromissos, eu sou dona de casa, mas eu gosto, eu quero ter um tempo com meus filhos, sabe? Olhar para eles, falar com eles. E quando tiver errado, também repreender. Né? Não ser permissivo, achar tudo bonito. Ai, porque tá todo mundo dançando, filha, dança também. Mas o que aconteceu é que antigamente os pais, eles precisavam de um trabalho, já era suficiente. Todo mundo folgava final de semana. Verdade. É verdade. Tá? A tecnologia veio para ajudar, nem posso falar mal que o pastor Reis está aqui, né? E ele é o cara em tecnologia. Então, assim, a tecnologia veio para ajudar, mas a gente tem que saber usar. Verdade. Porque se não souber usar, o meu pai fazia a gente sentar na mesa todo domingo, obrigatoriamente. Eu ficava pé da vida, às vezes você tá namorando, você quer almoçar lá na casa do seu namorado. Se você quiser, você traz seu namorado aqui. Sim. E isso aconteceu com meus irmãos. E, se não fizesse isso. 10 horas o portão estava trancado. Quem chegasse depois pulava muro. Minha mãe ficava desesperada. Mas eu seguia a regra para não ter problema. Mas meus irmãos já passaram esses apuros, tá? Então, de não chegar, tá namorando, não chega 10 horas, chega 10h30, 10h15. Mas era um desespero para entrar tão grande. Por quê? Porque tinha regra. E aí o que aconteceu? Essa geração, ela se sentiu tão oprimida que ela falou, eu não vou fazer isso com meu filho. É verdade, eu ia falar isso. Não é, Kelly? Sim. E aí a liberdade foi tão grande que virou libertinagem, né? Onde você dá muito espaço, não tem regra. Até uma empresa para funcionar tem que ter regra. Sim. Como que você vai fazer uma empresa funcionar sem regra nenhuma? Verdade. Não tem como. Não tem. Por que você acha que se você for abrir uma empresa, não tem uma regra? Primeiro você tem que fazer um contrato, tal, tem que fazer a inscrição CNPJ, tem toda a regra para que a empresa funcione. Por que você acha que na sua casa vai ser diferente? Não vai ser diferente, não gente. Vai funcionar. Mas você sabe que... Se você quer ter filho, você vai ter que criar uma estrutura em volta do seu filho. Seu filho ter um crescimento ali dentro de uma estrutura, porque senão a cabecinha da criança fica totalmente desestruturada. E a estrutura vem com a base, né, do casamento, que é de onde a gente começou a conversa. Foi. E é o que não está acontecendo hoje. Hoje o casamento não tem importância, pega uma aqui,
vou morar junto. E, inclusive, está acontecendo um negócio muito triste aí para os homens. Por isso que eu estou fazendo um alerta aí, João da Penha, vamos fazer um João da Penha. Hoje, antigamente, as mulheres somente eram injustiçadas, hoje está acontecendo muito com o homem. O homem hoje trabalha, não tem fim de semana, a mulher também. E aí eles esquecem dessa parte. Opa, esqueci de casar. Opa, esqueci de ter filho. Aí chega aos 40 anos, 50 anos, ele fala, tô estável, tenho uma casa lá na praia, tenho um apartamento aqui, tenho carro, tem tudo. Agora eu vou arrumar uma mulher. Tudo muito confortável, né? Aí ele vai pra onde? Ele vai pra uma balada ou qualquer outro lugar e arruma qualquer pessoa, porque ele tá desesperado. Leva essa pessoa pra casa. Não conhece pai, não conhece mãe, não conhece índole, não conhece família. E aí, quando essa pessoa olha assim, caramba, casa não sei aonde, casa não sei aonde, casa não sei aonde. Ah, vou falar que ele me bateu. Vai na polícia, vai na delegacia, isso é um golpe, tá? Que tá acontecendo. Então, é um alerta aí para os homens. Vai na delegacia, denuncia, Lei Maria da Penha em cima, a mulher fica na casa, o cara perde tudo. Sai com a roupa do corpo. Então, assim... não estou defendendo, tá? Porque tem certos homens que, pelo amor de Deus, e isso acontece mesmo, tá? Eu cheguei a acompanhar bem de perto alguns casos aí bem trágicos, né? De homem agredindo mulher, mas também está tendo o inverso. E o que acontece? Triste. Como não houve aquele preparo das famílias, a estrutura está em defasagem. O cara não tá sabendo separar, nem a mulher separar o que é bom para ele e o que não é. Ele só quer companhia. A pessoa tá carente hoje de afeto. Não, mas o afeto não é de mulher e de homem. Faltou o abraço do pai, Sim. o beijo da mãe, Sim. Verdade. a correção, o falar não. Os pais hoje não falam não para os filhos. E ai, se você falar alguma coisa, né? Então, assim, a correção está dentro da Bíblia também. Sim. E isso faz uma diferença enorme na vida adulta da pessoa depois. As pessoas não têm entendido a consequência disso e o tamanho disso, né, pastor? É verdade. Na verdade, hoje eu vejo uma dificuldade, principalmente nos homens, né? Que fala que o homem ele ainda é muito imaturo até os 40 anos. Então, essa imaturidade, ela gera consequências na família. O interessante é que quando a gente olha para uma família, o casamento hoje que está sendo tão banalizado, é porque quando a gente vai fazer uma faculdade, por exemplo, a gente quer se formar em algo, a gente precisa estudar. Então você vai estudar ali, depende o que você for se formar, você estuda 10 anos. Um médico, por exemplo, né? Então ele fala para o Estado, olha, eu quero ser médico. Então ele fala, você vai fazer um vestibular, você vai entrar na faculdade, você vai estudar 10 anos, e depois você vai ter um diploma para você exercer a função. Se você vai tirar uma carta de motorista, por exemplo, você fala para o Estado, eu quero dirigir. Ele fala, legal. Só que você vai se inscrever numa autoescola, você vai aprender as regras para depois você poder dirigir. Exatamente. E você vai ter uma... Você vai ter uma base, né? Uma base daquilo. E aí você fala para o Estado, eu quero casar. Ele fala, assina aqui. Então a gente casa sem estrutura nenhuma. Sem estrutura. Aí você casa sem conhecer a pessoa, sem saber como é ser pai, sem saber como é ser marido. Uhum. E coloca duas pessoas dentro de uma casa, pessoas diferentes. Com criações diferentes, educação diferente. E aí na primeira crise que acontece, a família é desestruturada, né? E hoje, infelizmente, nós vemos casais que eles falam, eu não quero ter filho. Uhum. Por quê? Porque às vezes já veio de uma família desestruturada e ele falava, família é isso, então eu não quero. Uhum. Então muitos casais estão deixando de ter filhos. Então, por quê? Porque a paternidade foi complicada, né? E quando nós falamos de paternidade é algo tão sério que até mesmo as pessoas, quando falam de Deus, eles têm uma dificuldade. Porque Deus é pai. Então, se ele já teve uma paternidade complicada, então quando se apresenta alguém falando que é pai, já trava a pessoa. Então, realmente, essa questão do homem, a gente já volta lá no início, né? No Éden, quem tinha responsabilidade sobre a Eva? O Adão. E ele permitiu que ela fosse tentada.
Porque por algum motivo ela se afastou, na verdade? Sim. E aí houve a brecha para ela poder ser tentada. Então eu vejo que a responsabilidade do homem, do pai, ele tem que ser presente na família. E aí tem que realmente haver repreensão, porque hoje dizem que o amor é você permitir tudo. E o amor não é permissível. Os pais estão querendo ser amigos dos filhos, né? Eles não estão querendo ser pais mais, Sim, eles querem sim. ser os amigos. É verdade. E eles estão confundindo, amor confundindo. com ser permissivos. Sim. Eu amo demais você, então você pode fazer de tudo, sendo que é o contrário. Uhum. Olha, filho, porque eu te amo muito, então isso tá errado, assim, assim, assado, eu discordo, não pode, eu vou falar não agora, né? Então, Para você assim, não sofrer depois. Para você não sofrer. Olha, nós temos um filho que ele vai casar agora com a primeira namorada dele. Que bacana. Ele vai fazer 23 anos. Então, assim, eu vejo que funciona. Uhum. Que funciona. Você apostar na família, sabe? Funciona. Você dá uma direção, você falar os nãos, né? Esses dias a gente estava conversando em casa e surgiu o assunto assim, quantas vezes meu pai e minha mãe me repreendeu? Ele fala várias vezes, nenhuma delas eu achei que foi errado. Foi muito bom. Porque senão, ou então, quem sabe eu não seria quem eu sou hoje, porque eu tenho uma cabeça totalmente diferente. Ele falou, talvez eu ia ser um menino muito mimado, muito, sabe, não ia ter responsabilidade, comprou o apartamento dele, tem um carro quitado, trabalha. Legal. Então, assim, eu vejo que funciona. Ele se dedicou a cada momento da vida dele. A infância foi infância, Sim. a adolescência foi adolescência e a juventude está sendo Sim, juventude. Ele está vai- vivendo os momentos corretos Vai no casar- tempo certo, Sim. que né? são o que a gente chama de tempo de Deus. Sim. E ele tem consciência disso. Ele, a noiva dele, estão fazendo, né, Júnior? Estão fazendo tudo certinho Que para bacana. casar. A tudo noiva mais. tem quantos anos? Ela é 2 anos mais velha que ele. Que legal. Mas vão, né, agora a gente vê assim que funciona, investir na família, investir tempo, corrigir o teu filho, não quer dizer que você não o ama, quer dizer que você ama ele, que você não quer que ele sofra lá na frente, né? Porque uma criança que você só fala sim, 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 chega uma hora que meus olhos, eu vejo assim, poxa, será que ama mesmo? Ou não está nem aí? Permitiu ele fazer tudo e hoje não está nem aí. Né? A criança pode se sentir assim, a criança que vira um adulto, né? Então, lá na frente pode ser, né? A gente vê isso que pensa assim, nossa, minha mãe sempre falou assim, meu pai sempre falou assim, olha, você passou muito a mão na minha cabeça. Uhum. Eu já ouvi isso. A gente trata casais na igreja, famílias na igreja, que o filho acusa os pais. Se você tivesse falado não pra mim, olha onde que eu tô hoje. Ainda coloca E é nessa carência de pai e de mãe que muitos caem na droga. Sim. Verdade. A droga, todo mundo que usa droga tem uma carência lá na infância. Sim. Isso, já fiz alguns trabalhos sociais, inclusive com o pessoal Uhum. Aham. usuário, e a maioria aí teve estudo, teve condições, tem família e Verdade. tá na rua. Verdade. Sim. Por Sim. quê? Porque faltou o laço. Verdade. Faltou poder conversar com o pai, conversar com a mãe, receber um abraço. Um almoço de domingo da mãe. Tinha um coleguinha do meu irmão, caçula, os pais trabalhavam muito, se não me engano, os 2 eram médicos. Uhum. E o menininho foi lá em casa. Uma vez, minha casa sempre simples, né? Na infância foi uma casa muito simples, com comidinha de arroz, feijão, salsicha, coisa Sim. simples. E o que esse menino fez? Minha mãe falou, aquele menininho riquinho, ele veio aqui, mas ele comeu tão de gosto, ele comeu 3 Sim. pratos de comida, É porque verdade. ele sentiu gosto de mãe. É o amor. O É uma gosto coisa de simples, mãe. mas é o amor. Hoje ele já deve estar um adulto aí de uns quase 40 anos. Mas imagina o impacto que teve o pai e a mãe fora o tempo todo. Verdade. Qual que é o melhor método? Porque hoje a gente não tem como falar que o pai e a mãe vai estar perto sempre, porque às vezes precisa de 3 serviços, né? Verdade. Manhã, tarde, noite, para poder sustentar a família. Qual que é o melhor método que os pais podem adotar hoje para ter uma criação de sucesso? Olha, a gente tinha algo que a gente fazia toda semana, né? Devido à vida ser muito corrida, realmente, todo mundo tem seus afazeres, é difícil, né? O mundo conseguir está bem tempo diferente. todo o tempo, mas a gente
tirava um tempo específico e a gente fazia o momento da família. Sem celular. Sem nada. Na verdade, é aquele momento que a gente ia, só a a família. gente ia no mercado, comprava umas porcaria, né? Um salgadinho, Mas bala, chocolate, e a gente se jogava lá na sala. Às vezes colocava um colchão lá no meio da sala e a gente escolhia um filme, assistia, tinha aquele momento ali, só a família. E aí, isso deu muito certo pra gente. E quando a gente não conseguia fazer isso, a gente era cobrado. Essa semana não vai ter a hora da família. A hora da família. Eles Então, sentiam falta desse Então isso momento. foi muito importante na infância dos nossos filhos, né? Hoje fica mais difícil com Sim. noivo, o outro namorando, então acaba se afastando um pouquinho. Mas a gente tem a prática, todos os domingos, por exemplo, a gente almoça junto. Todos os domingos a gente vai para casa da mãe da Kelly e ali é um momento de família. Na verdade, Então, a gente janta junto todos os dias, gente não, janta mas a gente tem com a minha família, né, Sim. com os avós, aí a gente vai no domingo. A gente faz questão de estar todo mundo junto para almoçar e trazer aquilo, sabe? Senta na mesa, né, Júnior? sim, A bate noiva papo. vem também, a família da noiva Sim. vem, a mesa ficou Sim, maior. sim. Fica. Eu falo para minha mãe assim, mãe, hoje aqui é a casa da avó. Porque quando a gente era criança, a gente se reunia, minha avó teve 11 filhos. Imagina o tanto de netos. Casa cheia. A casa era cheia. E aquilo era a coisa mais gostosa que existia. E aí a gente fala, né? A gente brinca e fala, agora esquece você ir lá, né? Agora aqui é a casa da avó. Porque tá todo mundo reunido e tem prazer nisso, né? E hoje falta, sim. E precisa desse point, né? A casa da avó, que Precisa da casa acaba da avó. sendo um pouquinho do braço daquela estrutura que a gente falou, Sim. dessa reunião de Verdade. família, porque às vezes essa reunião de família ela não acontece só com o pai e com a mãe, Verdade. né? Ela acontece com os avós, Uhum. Sim. com os laços de tio, de tia, primos, né? né? primos. Eu, por exemplo, não tenho filhos, mas eu tenho 7 sobrinhos que para mim são filhos. Entendeu? Então, é muito... O amor de família é muito importante. Esse círculo é muito importante e precisa ter. Que vamos chamar ele de cercadinho do amor, verdade. que é a família protegendo. Então, enquanto a pessoa sentir que ela tem alguém por ela, lutando por ela, protegendo, e a igreja faz bastante esse papel de família Uhum. também, Sim. é uma extensão, porque realmente a gente sabe que tem famílias muito desestruturadas, que tratam os filhos de qualquer jeito. A gente teve um caso em Campinas, do menino que era mantido dentro de um tambor, Aquilo Sim, foi chocante, né? né? Ficou conhecido a nível nacional. Por quê? Porque o cara casou de novo, Sim. e a mulher já tinha filhos, então aquele menino com problema, com deficiência, não era interessante. Verdade. Então agora vai explicar para mim onde está o cercadinho desse menino. É verdade. Ele não tem. Como que ele vai fazer? Precisa de um apoio, de um abraço, de um amigo e precisa se manter a igreja, porque a igreja hoje está sendo destruída. A Bíblia já não é mais válida. Por quê? Porque eu não aceito o que Deus está falando. É verdade. Ela porque precisa ser, como é que fala? reescrita, Reescrita. Atualizado. atualizada. Eu acho, na verdade, que quem precisa se atualizar são as pessoas, porque a Bíblia nunca sai de moda. Tudo que tiver verdade. escrito ali vai acontecer. Ela Você é querendo ou não, você riscando a palavra ou não. Deus prova isso por A mais B para você. Você pode rasgar a Bíblia, vai acontecer do mesmo jeito. Mas você, só para a gente entrar, não sair desse assunto sobre a família, sobre a criança. A gente trabalha com criança. Eu fiz um curso, né, aqui em Campinas, que era pastoreamento infantil. E lá a gente aprendeu muita coisa sobre as crianças e a gente viu como que a urgência com a evangelização das crianças. Né, a gente conheceu muitas histórias de crianças que através dos pais, através da igreja, trouxe os pais para a igreja. Uma família foi totalmente reestruturada por conta do evangelismo, né, através daquela criança. E hoje isso se perdeu. As crianças simplesmente na igreja, elas são colocadas numa salinha, fica lá, e não há essa apresentação da Bíblia, né, dos valores, o que a Bíblia está falando, né? Então, assim, lá na igreja a gente começou a falar
muito sobre isso. Cada criança tem uma Bíblia, compramos Bíblia para as Legal. crianças. As O que hábito sabem ler, de elas ler têm começa que ali. ler, começa ali. E falar, olha, aqui é a igreja, como os seus pais estão ouvindo, aprendendo sobre a Bíblia, vocês vão aprender aqui também. E aí as crianças, elas se empolgaram com aquilo. E isso é maravilhoso a gente ver, sabe? Porque tem as dinâmicas e eles acabam se apaixonando. Essa é a palavra. As crianças, os jovens e até os adultos, eles precisam voltar, se apaixonar pela Bíblia, pela palavra de Deus e onde há Deus, sabe? Onde tem Deus no meio, tem Deus no negócio. Uma vez eu vi uma senhora falando, se tem Deus no negócio, não tem como não funcionar. Não tem como não funcionar, não é verdade? Com certeza. Então, quando você fala sobre a estrutura de uma família, sobre... A igreja tem um papel muito importante, como você falou, a igreja está sendo atacada, mas nós, como cristão mesmo, discípulo de Jesus, nós temos que fazer o nosso papel. Com certeza. Que é evangelizar, falar das boas novas, trazer, sabe, isso principalmente para as crianças. E para você, Kelly, qual que é a importância, para a gente encerrar aqui, qual que é a importância do casamento para a mulher? Vou perguntar para o pastor também, para o homem. Olha, eu vejo que o homem, a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Uhum. Então ele está falando algo, se ele está falando que é para amar, é porque os homens têm uma certa dificuldade. E está dizendo para a mulher ser submissa. Então eu vejo que também a mulher tem uma dificuldade, né, nessa parte da submissão. Eles estão sobre a mesma missão. Sim. Né? A mulher tem um papel dela dentro do lar e o homem tem um papel dele também como provedor, como sacerdote do teu lar. O homem hoje não quer pagar nem a conta do restaurante, né? Então. Mas eu vejo assim que a mulher, ela precisa ser cuidada, precisa ser protegida, ela tem que ter uma segurança. E o homem, quando ele entende qual é o papel dele dentro do seu lar, quando ele olha e fala, poxa, como que Cristo amou a igreja, deixa eu amar minha esposa também. Isso faz toda a diferença num casamento, num relacionamento, em todas as áreas. Eu acho que aí a coisa flui dentro do lar. Funciona. Funciona. E a mulher, ela precisa disso. Você sabe, nós somos mulheres, a gente gosta de ser cuidada, a gente gosta de se sentir segura. E um homem hoje... E o homem tem que dar essa segurança. Tem que dar essa segurança, né? Tem que olhar e falar, poxa, eu sou o provedor. Até porque o homem quer estar nesse lugar, né, pastor? Sim. O homem, a mulher que faz tudo, não precisa de homem, tá casada. E aí? O homem fica onde na situação, né? Eu acho que o pastor pode responder melhor que eu. Qual que é o papel do homem numa relação aí? E qual a importância do casamento pro homem? Na verdade... Quando a gente olha para a Bíblia, né, o homem, como a Kelly disse, ele é o provedor da casa, ele é o sacerdote, ele é o cabeça da mulher, né? E Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando nós olhamos para a igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor, ele tem responsabilidade sobre a sua noiva. O homem, ele tem que olhar para a Bíblia e para aquilo que Cristo disse. E nós precisamos ter essa responsabilidade, né? E aí, qual a responsabilidade? Prover, cuidar, defender, não é verdade? E hoje não é o que acontece, mas é o que deveria acontecer. E o que a Kelly estava falando de submissão é importante que seja explicado. Sim. Porque, assim, hoje a gente teve vários movimentos aí chamados de feministas, não sei... Sim. Se cabe aí, falando a respeito dessa parte de submissão. Eu acho que as pessoas precisam entender o que é a submissão. Gente, pelo amor, submissão não é assim, mulher, você vai ficar trancada aí dentro de casa. Existe uma parceria aí, né? Sim, na verdade é aquilo, né? Quando o Senhor fez a mulher, ele fez uma ajudadora. O homem estava incompleto. Ele estava incompleto, fez uma ajudadora. Ou seja... Eu até falei sobre isso ontem na igreja. Eu disse, se a pessoa é a sua ajudadora, ela é alguém que vai te ajudar a não errar. Né? Porque às vezes a gente vai tomar algumas atitudes e se você tem alguém te auxiliando, o erro vai ser menor. Às vezes você não vai errar. Na verdade, aqui eu até falei em relação a um gerente e o dono da empresa. Ele contrata o gerente para que o gerente tenha uma visão diferente às vezes dele. Para que os dois não errem juntos. E a mulher, ela tem esse papel de ajudadora.
Então, a submissão, como a Kelly disse, é sobre a mesma missão. E qual a missão do casal? Cuidar dos filhos, orientar, amar uns aos outros. Então, realmente, as pessoas elas entendem submissão como o capacho. Entende como Deus ditador, né? Sim, não é sim. isso. E na verdade não, né? Tanto é que ele nos dá o livre-arbítrio, né? Então, cada um faz o que quer. Sim, Inclusive, você viu que esse negócio do livre-arbítrio e tudo mais, ele serve para muita coisa, mas não serve em questão da Bíblia, que as pessoas elas querem extinguir a Bíblia, porque, não concordo. Hoje, toda opinião é válida, menos a de Deus. É verdade, é verdade. Que é quem criou tudo. É verdade. Que porque, quem na sabe verdade, tudo. as pessoas elas têm muita dificuldade em ser repreendidas. Uhum. Não é verdade? Corrigidas, Ou seja, né? eu quero andar do jeito que eu acho que é certo. E pronto, né? E pronto, acabou. Mesmo que dê errado, as escolhas são minhas. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Bom, o que a gente tem que lembrar, né, gente, é que a gente tem o livre-arbítrio, a escolha é nossa. E depois de tudo que o pastor falou, pensa, repensa e vê o que você faz da vida, o que é melhor para a tua vida, o que vai ser melhor dentro da tua casa e para a sua família, tá bom? Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse podcast aqui, mandem ideias pra gente, ideias de convidado também serão muito bem-vindas. A gente vai trazer aqui, está aberta a opinião de todo mundo. A gente não vai fazer o que fizeram com a Bíblia, que estão querendo fazer. É aberta a opinião de todos. E eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Comentem, curtam, compartilhem, tá bom? São vocês que mantêm esse podcast funcionando aqui. Ó, beijo no coração de todos. Obrigado, Casal Reis, por estarem aqui no Pod Delas. Beauty. É uma honra, viu? É um prazer. Obrigada, gente. Até a próxima, pessoal.